vizinho ou o cunhado vai lá e compra um carro zero, né? Vai lá e compra um Celta zero. Aí você que é vizinho dele fala assim, ou a sua mulher chega e fala assim, você viu, ele comprou um carro zero, não sei o que. Aí você fala assim, eu também vou comprar um carro zero, né? Como é que o meu cunhado comprou um carro? Eu vou lá, também agora eu vou comprar. Então tem esse um pouco desse efeito, mas às vezes até depende um pouco da questão do marketing. Assim, é o próprio efeito do que exerce no consumidor a sedução. Parece que existe essa coisa nossa, essa euforia do consumo. Aconteceu nos Estados Unidos um pouco com essa questão da compra das casas, todo mundo compra casa, muda de casa, muda para uma casa maior. Como é que você vê isso? Não, na verdade existe uma explicação bem técnica para isso. No nosso cérebro tem alguma coisa chamada neurônio espelho. É uma tendência humana de se espelhar, né? Nós precisamos de pessoas que pensam como a gente, agem como a gente. Então essa tendência de querer parecer a outra pessoa a qualquer custo. Então na verdade tem alguns produtos que a gente não precisa. Se a gente olhar para a nossa vida e falar, eu não preciso disso hoje, se for uma coisa bem racional, mas existe um fator lá dentro da nossa mente que diz assim, mas eu preciso disso porque ele tem isso, né? Ele, que eu digo, é outra pessoa. E parece que tudo começa a corroborar, ou seja, a levar para esse caminho. Ou o que vão pensar de mim se eu não tiver este produto? Exato. É uma questão de imagem também, né? Como eu preciso me espelhar nesse meu grupo social, eu acabo tendo uma coisa que eu não preciso porque o grupo social requer que eu tenha isso. Exato. É isso? Porque assim, falar, não, mas eu não sou uma pessoa assim, eu não procuro copiar os outros, ninguém está falando de cópia. Nós estamos falando de procurar ser normal, né? De inclusão. Eu preciso estar dentro deste mundo. Eu não preciso concordar com as coisas do mundo, mas não vai ficar adequado andar por aí nu. Eu sou naturalista, eu adoro andar livre, leve, solto, se é que vocês me entendem o que isso significa. Eu vou por aí, vou andar. Você pode até gostar disso. Porém, não significa, você talvez não seja bem reconhecido no mundo, né? Você seja excluído. Aqui dentro do nosso cérebro tem estruturas lógicas e específicas que buscam essa inclusão social. Nós somos seres sociais, precisamos estar envolvidos nesse mundo. Por isso há uma tendência não de copiar, mas de assemelhar. Por isso, quer dizer, e não interessa o quão esquisito seja a sua turma, né? Não. Outro dia eu fui andar na Rua Augusta ali de madrugada, tinha cada tribo, mas eles se espelham, né? Claro. O grupo X tem cabelo de tal cor e veste roupa de tal jeito, né? Seja lá a sua faixa etária, nós sempre temos uma tendência de estar próximos dos outros. Crianças, você não vê se você olhar uma criança de paletó e gravata ou de taer, vai ficar estranho, né? Porque criança busca crianças. Adolescentes, é completamente normal. Adolescentes estranhos hoje para os adultos, né? Com vestimentas estranhas, com tatuagens estranhas. Para eles é muito normal, porque eles estão no meio que atende isso. Sejam adultos, sejam idosos, né? Eles buscam essa similaridade. Precisamos ser iguais para poder conversar. E a famosa compra por impulso, ela existe? Porque todo mundo fala, eu comprei por impulso, nem pensei, fui lá e comprei. Tem uns dizem que falar que compra por impulso é uma baboseira. Existe a compra por impulso? Claro, existe tudo por impulso. Existe sexo por impulso, né? Quando eu menos espero, já fui, né? Eu não queria fazer, eu juro que eu não queria fazer isso, mas lá eu fui. Pessoas, nós somos humanos, nós precisamos entender que lá na estrutura primitiva do nosso cérebro, do nosso ser, nós somos bem animais, assim, somos bem afoitos para algumas coisas, instintivos para outras, né? Então, a compra por impulso, sim, eu olho para aquilo está me atraindo de alguma forma, fui lá, comprei. Chego em casa, eu falo, não era bem isso que eu precisava. Aí é tarde demais, parece que o instinto falou mais do que a própria razão. Ok. Caetano, como é que está a participação no nosso chat aí? O pessoal está comentando, está perguntando. O De La Figueira havia feito a primeira pergunta e depois dos comentários do Alexandre, ele concluiu aqui dizendo, muito bom tema, essa entrevista vai responder a várias dúvidas dos pobres mortais consumidores. Aí depois ele diz, sem falar nas arapucas dos chamados merchants televisivos,
aquele merchan da filmadora que não tem assistência técnica. É um forte exemplo de como se enganar o consumidor. E o Mena Barreto fez um comentário para uma pergunta interessante. Ele diz o seguinte: as empresas de publicidade sabem transformar um novo produto em uma nova necessidade do consumidor. Há alguns anos não tínhamos os smartphones e hoje temos a necessidade desse produto. Isso seria uma forma do nosso cérebro justificar uma compra que foi feita por impulso ou apenas que não fiquemos de fora dessas novas tendências? Ok. Não fiquemos de fora dessas novas tendências, né? Tem coisas hoje eletronicamente dizendo que, repito, precisar não precisa, né? Você não precisa de determinadas coisas. Mas, nossa, o meu vizinho tem. Olhando para o Gilberto Brant aqui, eu olho o computador dele e falo, nossa, que bacana essa máquina, né? Eu tenho uma, mas o dele é mais novo, parece que é mais rápido. E aqui uma pergunta na minha cabeça faz: o que aconteceria se eu tivesse uma máquina dessa, né? Como será que as pessoas olhariam para mim? Enfim, o fator emocional conta muito. Eu acabo adquirindo isso sem saber. Eu preciso estar de alguma forma... preciso ter isso, né? Há uma necessidade de me aproximar dele, ser igual a ele. Agora, uma outra questão também que se apresenta é o seguinte: a sociedade de consumo, né, e o estímulo cada vez mais acentuado para que você tenha mais produtos e a própria obsolescência programada, né, um termo, não sei se as pessoas conhecem isso, mas a indústria trabalha muito com uma coisa chamada obsolescência programada, ou seja, o produto é lançado para durar determinado tempo, já vão... às vezes eles retêm uma novidade tecnológica para já lançar na versão 2 do produto, que é para você se sentir que aquele produto que você comprou ficou velho. E o próprio produto também não é feito para durar muito, né? E aí a partir daí que gera-se uma velocidade de compra. E acontece um efeito também que eu queria discutir com você, que está, acho que ligado a essa questão que a gente está discutindo aqui do neuromarketing, é que dizem, algumas pessoas opinam que existe uma felicidade e uma recompensa maior, às vezes, no momento da compra do que com a compra em si. Procede isso? Claro, perfeitamente. O momento da compra é o momento da aquisição, a celebração de conseguir isso daqui. A gente vai passar por isso várias vezes. Você compra um equipamento, você adquiriu esse equipamento, você tirou da caixa esse equipamento, há um grande prazer. Às vezes eu uso esse equipamento por 2, 3, 4 dias, depois o meu interesse começa a descer por ele. Não é porque ele não é mais útil na minha vida, é porque o grande momento, o êxtase da compra aconteceu antes. É muito mais premiado comprar do que utilizar, por incrível que pareça. É o famoso caso daquele cara que compra uma máquina de fazer pão, né? Aquelas coisas que compra no pão shop, né? Facas guinzas, o cara quer comprar, né? Depois que fica lá, vai ver a máquina de fazer pão, você nunca mais usa, né? Você falar isso, olha lá, em casa tem a esteira supersônica, né? Eu comprei por impulso, aqueles aparelhos de abdominal que você faz, fala, nossa, AB Flex. AB, Alexandre Bortoleto, né? Ele falou, pô, parece muito com o meu nome, né? Então eu vou comprar isso daqui, pô, tá lá em casa, e fazer o quê? E continua, enferrujou, tá lá. Mas quando eu olho para ele, eu falo, a minha intenção é muito boa, pelo menos foi todo muito comportamento boa. Tem uma intenção positiva, né? Tem essa questão também, né? Você compra com uma intenção positiva, né? Compra, espera que você usa, mas olha, na verdade a intenção positiva maior é na hora da compra do que na hora do uso. Ok, o Caetano está me dizendo aqui que o pessoal está participando bastante. Caetano, manda mais perguntas aí, o pessoal está gostando do tema, tem bastante comentário aqui. O Emerson Confraria disse aqui: acho que um grande exemplo da compra por impulso são sites de compras coletivas, que é uma novidade, né? O De La Regueira disse, depois que o Alexandre concluiu aí a resposta dele, ele falou, bom, aí já é a síndrome da macacobras. Já repararam que os produtos destinados à classe média para cima vêm com seus nomes fantasias quase sempre no idioma inglês? E as táticas de marketing usadas são geralmente as mesmas que são levadas a efeito nos Estados Unidos? E o Mena Barreto fez uma pergunta interessante. Ele disse, e o marketing político consegue usar essa linguagem neural?
Consegue. Antes de falar do político, vamos falar assim, um pouco de nacionalismo, né? O Brasil ainda é jovem em relação a essa parte de ter esse nacionalismo forte, como nos Estados Unidos. Então a gente acaba importando bastante essa cultura do inglês. E eu não sei se é felizmente ou infelizmente, é a nossa vida, né? Mas de qualquer forma, agora entrando no lado político da coisa, político bom é aquele político que sabe utilizar a linguagem de uma maneira favorável para ele. Eu, na minha vida, nunca encontrei um político que tenha mentido. As pessoas acham, nossa, isso é um absurdo, Alexandre. Não. Eu sempre achei que o político fala a verdade. É que as pessoas, os eleitores, de alguma forma, esquecem de fazer perguntas adequadas para retirar a informação verdadeira daquele político. Então, quando o político diz assim, e bem é neuromarketing isso, no meu governo eu vou investir em educação. Ok, ele não mentiu. Aí você fala, mas espera um pouco, o político passou o mandato dele inteiro e não investiu nada em educação, não construiu uma faculdade. Bom, não é que ele não investiu em educação, ele investiu, mas talvez não na tua educação. Ele investiu na educação, enfim, de creches, escolas fundamentais. O aumento do funcionário, do salário do professor, né? Ou até enfim, ele investiu na educação do filho dele, que enviou para um outro país aí. Ele investiu em educação. É que você não perguntou para ele educar quem? Educar o que especificamente? Como você vai educar, né? Educação para quem? Então, na verdade, o grande, não vou falar culpado, mas o corresponsável por esse neuromarketing político somos nós, né? Como eleitores. Nós esquecemos de fazer a pergunta óbvia para o político, que são esses onde, para quem, quando você vai fazer isso que você está falando. O político seria um especialista em generalizar. Isso, ele é ótimo em generalizar. Por isso que entra um pouco da hipnose nessa parte de neuromarketing, não é? Nós podemos falar de uma forma bem vaga, não falar absolutamente nada, mas lá no fundo, falando, nossa, faz todo o sentido do mundo o que ele disse. Aliás, teve uma análise naqueles debates entre a Dilma e o Serra. Teve uma análise bem interessante de né? A revista Veja pegou uma resposta da Dilma, assim, fez uma determinada. E também teve aquelas questões de nuvem de palavras, que eles fizeram de tags, né? De palavras, assim. É bem interessante, porque o discurso da Dilma realmente eram 3 ou 4 ou 5 parágrafos que falava um monte de coisa, dava um monte de informação, mas na verdade não dizia coisa com coisa nenhuma. Né? São coisas do tipo assim, o meu compromisso com você é fazer o melhor possível para que você consiga e a sua família entenda as reais necessidades do povo brasileiro. A educação é fundamental, sem falar na habitação. Quem não quer ter uma casa boa para morar e ter uma educação digna? Nossa, não falo nada, falei tudo. Você falou tudo. Foi de encontro à necessidade do eleitor, que quer uma casa digna, uma educação de qualidade, mas você não prometeu nada e não deu nenhum dado concreto. Não, e não sou candidato, repito, não sou candidato a absolutamente nada. É impressionante. Caetano, como é que tá o negócio aí? Tem um comentário aqui do De La Higuera que cabe perfeitamente para eu falar agora, depois do comentário do Alexandre. Ele está dizendo o seguinte, ele está respondendo, assim como o Alexandre respondeu aquela pergunta do Mena sobre marketing político, se eles utilizam dessa linguagem neural. E aí o De La Higuera respondeu para o Mena. Usam sim, meu caro Mena, com fórmulas mais do que ultrapassadas devido que as necessidades básicas sempre permanecem. Mas são usadas essas táticas sim, sempre numa linguagem assistencialista, é claro. E o Emerson mandou uma outra pergunta aqui, já mudando um pouquinho desse assunto do marketing político. Ele faz o seguinte: